Do Instagram? O Instagram entra na hora, né? Entra na hora. Eu ligo só na hora. Falta 1 minuto pra gente começar, né? Né? Não vejo isso aqui mesmo, eu tô com 2 minutos. Vamos começar agora, né? Espera 1 minuto, não? Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho desta manhã sobre transição planetária. Hoje nós vamos fazer a segunda parte falando sobre Júpiter. Vou estar convidando a todos vocês para a nossa prece inicial, onde você pode estar colocando um copo de água, uma jarra de água para fluidificação no momento das nossas vibrações. Bem-vindos a todos vocês. Hoje a nossa convidada é a professora Marta. Bom dia a todos, bem-vindos à nossa live. Vamos fazer então a nossa prece inicial, convidando a todos vocês para que nós possamos nos unir num só pensamento, elevando esse pensamento a Deus nosso Pai. Vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, que já vai acolhendo a cada um de nós nesta manhã, nos fortalecendo, nos acalmando. Vamos convidando também a nossa Mãe Santíssima, a Rosa Mística de Nazaré, esta Mãe Universal, que abraça a cada um de nós nessa energia de Mãe Universal, convidando a todos esses trabalhadores da Fraternidade do Amor, fraternidades, Dr. Bezerra de Menezes, pretos velhos, caboclos, índios, convidando a Maria de Magdala, a Itaporã e Brogotá, essas equipes que são responsáveis pela limpeza e asepsia da nossa casa. Vamos iluminando toda a nossa casa, vamos protegendo todos os ambientes onde os trabalhos de cura estão sendo realizados nesses instantes, envolvendo principalmente o centro cirúrgico, a cada uma das macas, com muito amor, com muito carinho, para receber os nossos irmãos, trabalhos de cromoterapia, de desobsessão, de passe,
e aqui, neste ambiente onde nós estamos, que as nossas palavras possam ser palavras de amor, de carinho, para despertar os nossos espíritos muitas vezes adormecidos na matéria. E é assim, nesta sintonia, sentindo toda esta proteção, é que nós vamos iniciar a palestra desta manhã, graças a Deus. Aperta no meio. Aí. Então, olá a todos vocês, bem-vindos. Nós começamos na semana passada a falar sobre o planeta Júpiter. E para nós é muito interessante obtermos essas informações, esses conhecimentos, porque exatamente neste momento de transição planetária ao qual nós estamos passando, o planeta Terra está passando, e logicamente todo o nosso sistema solar também, nós precisamos nos informar do que nos espera adiante. E o que nos espera adiante nos dá muita esperança. É muito positivo a vida em outros planetas, assim como tem planetas mais inferiores à Terra, nós temos planetas superiores. E nós estamos passando informação sobre aquilo que nós temos dentro do Espiritismo. Essas informações, Marta, elas são da Revista Espírita de quando? Como é que nós chegamos a essa informação? Nós levantamos esse estudo da Revista Espírita, terceira edição de março de 1858, né? Então, assim, se hoje as pessoas ficam admiradas com essa informação, eu fico pensando, né, em 1858, o que as pessoas diriam a respeito? Será que nós somos loucos de pensar isso? Bom, já tem gente que está achando que nós somos agora. Em 2020, né? 2020, no meio de uma pandemia, de uma transição planetária, a qual nós já passamos muitas informações também sobre outros planetas. Se nós já tem pessoas que duvidam da nossa sanidade, que dirá naquele tempo, naquele tempo, pois é, né? Mas assim, foi uma entrevista, né, feita na época, através de todos os estudos mediúnicos que tinham, né, naquele período em que o espiritismo estava sendo descoberto, estudado. E assim, é bastante pertinente entender que Júpiter é um planeta extremamente evoluído em comparação à Terra, né? É claro que dentro da evolução dele, ele ainda tem coisas para melhorar. Então, não é porque eu evoluí que eu vou estagnar, né? Então, o planeta está sempre buscando melhoras, como aqui na Terra também, né? É um aprendizado para todos os lados, vamos dizer assim. E é muito interessante também, porque essa entrevista foi feita com espíritos que já estiveram aqui no planeta Terra, né? No caso, um desses espíritos é Mozart, e algumas fotos também da casa dele em Júpiter, transmitindo toda essa parte da música que ele era muito ligado, e nós sabemos que dentro do estudo da musicoterapia, as músicas de Mozart, elas servem para diversos transtornos emocionais para o ser humano também, né? Para depressão, para ansiedade, para elevação espiritual, para meditação, para viagem astral. Então, tem uma infinidade de utilidade essas músicas tocadas por Mozart aqui, quando ele reencarnou no planeta Terra. E lá, em Júpiter, né, que ele é morador de lá, ele, através desta entrevista com Allan Kardec, ele nos trouxe muitas informações que, de uma certa forma,
nos favorece para obter conhecimento sobre outros planetas, tá? Como nós comentamos na semana passada, a superfície, a alimentação, a duração da vida, a parte da infância, né? Que ela uma infância mais curta, uma infância mais curta, onde não achata a nossa inteligência até desenvolver todas essas características, até nos tornarmos adultos. Então, tem várias diferenças em relação ao planeta Terra. E hoje nós iríamos começar a falar sobre os estados físicos. Nós temos aí para falar hoje sobre esses estados físicos, sobre os animais e sobre a educação. A moral, a moral também, que foram perguntas deixadas aqui na última live, a qual nós vamos dar sequência para que as pessoas obtenham as respostas das perguntas que foram feitas. Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho do estado físico dos Vamos falar sim. Né? Então aqui tem uma pergunta que diz assim: a conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? A resposta é sim, é a mesma, né? Porém, vamos ter um pouquinho de reflexão em relação a isso, né? A conformação física do corpo do habitante de Júpiter é proporcional à condição de evolução deles. Aqui, para que nós possamos evoluir, a gente precisa desse corpo de carne, né? Para a gente passar as nossas experiências. Então, o corpo material que ele tem lá em Júpiter não é um corpo igual ao nosso, é só uma conformação. O que eu posso entender por conformação? É algo muito parecido com o nosso, porém não compõe da nossa matéria, tá? Porque assim, lá ele tem uma necessidade diferente da nossa por questões de evolução. E aqui a gente precisa desse corpo de carne ainda para viver as nossas experiências reencarnatórias. E é na carne que a gente vai aprender a nossa lição. Então, para que as pessoas que estão nos assistindo e que não tenham uma profundidade ainda em relação ao espiritismo, muitas vezes a forma de nós purificarmos o nosso espírito são jogando essas deficiências para a matéria. Por quê? A matéria nós sempre vamos deixar aqui, o nosso espírito sempre nos acompanha. Então, os pensamentos doentios, as emoções desequilibradas, os sentimentos de ódio, isso gera doenças no corpo físico. A doença vai nos gerar dor, e a dor vai provocar a busca para curar esta dor. Porém, a verdadeira doença não está no corpo físico, está no espírito. Então é uma forma de elevação moral e burilamento também dos nossos espíritos, a dor que ainda nós utilizamos, que já não funciona dessa forma em Júpiter. Por quê? Nós temos uma atração muito grande pela matéria. No caso deles, já não é uma forma muito mais sutil a maneira como o espírito se liga à matéria. É isso? Isso mesmo, Marta. E assim, a gente pode levar em consideração que, assim, nós até comentamos na live da semana passada, que quando há o período de desencarne, vamos dizer assim, deles, é uma coisa mais sutil, mais suave. Por quê? Porque eles não passam por esse processo de perda dessa matéria, né? E exatamente. Aí é uma coisa mais leve, até mesmo por uma questão de desprendimento, né? É uma desintegração, né? Eles se desintegram simplesmente da matéria, diferente de tudo que acontece aqui no mundo físico. E também essa parte da conformação do corpo dos habitantes, a proporção, tamanhos, nós temos informação que eles são maiores do que os homens aqui da Terra, né? Dos homens maiores aqui da Terra, eles são um pouco maiores ainda. E diz assim, o corpo do homem é como um molde
de seu espírito, belo onde é bom. O envoltório é digno dele. Não é mais uma prisão, porque nós somos atados, né? Nós somos atados, nós somos prisioneiros do nosso corpo físico, porque nós nos ligamos e nos identificamos e nos iludimos com a matéria. Lá já não tem mais essa ilusão. Não é isso? Isso mesmo, a gente aprende que assim, num processo reencarnatório, o espírito ele necessita desse corpo de carne para viver as suas experiências, né? Para colocar, exteriorizar toda essa vivência de outras vidas. E aí eu costumo dizer que o nosso corpo físico, ele é o cativeiro da alma. Por quê? Porque a gente está preso naquele momento para determinados acertos. E olha que interessante que lá não, né? Lá ele define como esse corpo grande, proporcional. Então a gente consegue parar para pensar na imensidão que é esse espírito, né? Porque o espírito ele é composto de luz, né? E aí é muito interessante a gente fazer esse comparativo, né? Desse envoltório, né? O nosso envoltório, ele tem a nossa proporção, ele tem a nossa forma física do nosso corpo físico. O envoltório daquele que vive lá em Júpiter, ele vai ter o quê? O envoltório muito maior por conta dessa evolução, dessa luz, desse desprendimento das matérias que nós temos aqui. Exatamente. Nós temos aqui também uma pergunta que diz assim: há sexos diferentes? E aí a resposta é: sim, há sexo por toda a parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria, tá? Então, onde existe a matéria, existe o masculino e o feminino, que são polaridades diferentes, da qual nós desenvolvemos características diferentes para o nosso espírito, né? Então, quando você está na matéria como masculino, você desenvolve algumas características que são inerentes a esta energia masculina. E quando você está no feminino, você vai desenvolver essas características inerentes à feminilidade. Então, a parte masculina, ela é mais impositiva, né? Ela tem uma força um pouco mais bruta, né? Mais ligado aos instintos, mais ligado a conquistas. E a material, o que acontece? A feminina, a energia feminina, ela é mais ligada ao acolhimento, ela é ligada à maternidade, ela é ligada à afetividade. Então, isso, na realidade, seria a base, né? E aí, cada pessoa, cada espírito, cada ser humano, cada filho de Deus, desenvolve isso da sua maneira. Não é verdade? Com muitas variações, né? Até inversões. É interessante a gente entender que, assim, no mundo espiritual, não existe espírito de homem e espírito de mulher. Existe o espírito. A condição reencarnatória é que vai dizer se você vai precisar daquela matéria de origem feminina ou de origem masculina, tá, gente? Então, a gente não pode misturar muito as coisas. Espírito não tem sexo, não existe assim... é uma matriz, né? É uma matriz. Mas aí, cada experiência reencarnatória, aquele indivíduo tem a oportunidade ou de ter a matéria feminina ou de ter a matéria masculina, de acordo com os seus devidos acertos. Exatamente. E agora, aqui também fala a base da alimentação desses habitantes, né? Qual que é a base da alimentação desses habitantes? Então, vamos lá. É animal e vegetal como aqui, né? Não. Como aqui? Ele está fazendo uma pergunta. É animal e vegetal como aqui? Aí ele responde. Puramente vegetal. Porque eles respeitam o animal lá. A gente já vai falar da parte Eles são os protetores dos animais, né? E, na realidade,
uma parte desta alimentação é absorvida do meio ambiente. Isso nós já comentamos na outra live também, né? No qual eles aspiram as emanações. Né? As emanações, aí você fala assim, mas o que eles aspiram? Que tipo de emanação? Nós aqui também nos nutrimos com o prana, só que é o orgone, seja lá o nome que você queira dar, né? Só que nós ainda não levamos muito isso em consideração. Tem pessoas já que já perceberam isso e levam isso em consideração. Por quê? Para que nós possamos estar bem nutridos, não só fisicamente, mas também como espiritualmente, energeticamente, é necessário nós nos nutrirmos do meio ambiente. Então, muitas vezes a gente fala assim, é muito bom a necessidade que o ser humano tem de se envolver com a natureza. Por quê? Porque nós absorvemos toda a energia, a água, os pés no chão, a terra, o mar, rios, cachoeira, tudo isso nos limpa energeticamente. É uma tá? fonte de energia. É uma fonte de energia para os nossos espíritos, para o nosso corpo físico, para a renovação energética de todo o nosso campo, né? Vibracional. É bem interessante nós observarmos e darmos um pouquinho mais de atenção para isso também, tá? Porque isso também faz parte da nossa nutrição, mesmo que nos passe despercebido ainda. Até porque, assim, quando a gente se alimenta do animal, né, o nosso processo digestivo, ele é mais lento, demora mais, gasta mais energia do nosso corpo. Uma alimentação mais leve vai trazer, né, essa suavidade. Então, a gente já começa a ir aprender com os mundos mais evoluídos, Com né? certeza. E assim, percebam que conforme vai passando o tempo, conforme nós vamos tendo mais respeito pelo nosso corpo físico, nós vamos percebendo que o homem, ele é muito mais complexo, né? Que ele não é só matéria, que ele também é espírito, e nós buscamos o autoconhecimento, buscamos o caminho espiritual. O tempo de duração da nossa vida, ele vai ficando maior, porque nós vamos cuidando mais da alimentação, nós temos um adiantamento na medicina para nos cuidar numa idade um pouquinho mais avançada. Então, nós sabemos que há 20, 30 anos atrás, a média de vida era muito menor do que hoje, né? Eu tenho uma mãe de quase 90 anos e está enxutinha, lá tá bem de saúde, né? Tem umas dorzinhas assim, mas ela está bem, por quê? É bem nutrida, bem cuidada, tem essa parte energética, a parte espiritual, e muitas pessoas estão ultrapassando os 100 anos hoje em dia, né? Agora, lá será que também é esse mesmo tempo de vida? Ou será que, por eles ter uma alimentação, uma nutrição com o meio ao qual eles vivem, eles não terem doenças como nós temos aqui, eles estarem já num estado de pureza, né? Já não está mais nessa coisa de expiação e prova, está acima de mundos felizes aí. Qual seria mais ou menos o tempo de duração aí que eles colocam? Olha, aproximadamente 5 séculos. Significa aí, 500 anos. Nossa. Que matéria boa que eles têm, né? Depende de como é que fica com 500 anos. Tá encarando? Olha que beleza, né, gente? 500 anos, né? Então, é claro que para manter um corpo material de acordo com a condição daquele planeta, né? Esse 500 anos seria alguma coisa similar como o nosso, com essa diferença, né? Que essa alimentação deles é sutil, suave, baseada nos elementos da energia, né? Então, com certeza dá para durar bastante, né? Até porque eles têm uma missão muito interessante para durar 500 anos, né? Com certeza. E é bem interessante nós observarmos também que nós comentamos sobre as estações do ano, até mesmo de outros planetas aí, nós comentamos, acho que de Saturno, que nós comentamos que era 7 anos, né? A duração de cada estação
do ano. Então, vocês podem perceber que é tudo menos radical. Aqui tudo é muito radical ainda, né? Nós temos a mudança de estação de 3 em 3 meses, e isso causa um impacto, causa um choque no nosso organismo, né? Nessa mudança de estação, por exemplo, do quente para o frio, do frio para o quente, a meia estação. Então, são doenças sazonais que existem nas estações, na troca de estações, e que muitas vezes repercute de forma negativa nos nossos corpos físicos. E lá, por ser tudo muito mais demorado, mais longo, é tudo muito mais sutil, né? Não é tão radical como aqui ainda é no nosso planeta. E mesmo o desenvolvimento da infância, né? O desenvolvimento da infância, aqui está perguntando se ele é proporcionalmente mais rápido que o nosso. Eu não acho muito rápido, eu acho extremamente demorado. Para dizer que uma pessoa é adulta, demora aí bastante tempo aqui na Terra ainda. Mas tem um motivo para que eles tenham uma infância tão rápida, né? Trata-se de um mundo feliz. Espíritos mais puros, mais evoluídos, sem essa necessidade de passar por esse aprimoramento da moral, porque assim, qual é o papel dos pais na nossa infância? É nos direcionar, educar, colocar sentimentos bons, orientar, seguir, e a correção, né, de tendências que nós apresentamos na primeira infância. E aí, assim, sendo espíritos mais elevados, eles têm uma infância mais curta mesmo. Não tem essa necessidade aí de fazer uma comparação como a nossa aí, que a gente tem aquela primeira infância até os 10 anos, depois uma pré-adolescência, uma adolescência, uma fase da juventude, para depois chegar numa fase de maturidade, né? Então, eu acredito que pela própria vibração do planeta e toda aquela situação envolvida de paz, que é a missão deles, né? É justamente por isso ter uma infância mais curta, vamos dizer assim. Então, porque o homem, ele conserva a sua superioridade, né? Ele vai conservar essa superioridade, então não é necessário uma infância onde ele tenha que ser direcionado, onde ele tenha que ser protegido, porque ele já traz, né? Ele já traz essa superioridade no seu espírito, então a infância dele não vai comprimir essa inteligência dele, e mesmo na velhice também não comprime, né? Isso mesmo. É isso mesmo, né? Aqui, a vida está dividida entre a vigília e o sono? Vamos pensar, né? Olha lá como é que ele fala, né? Entre a ação e o repouso, né? Qual seria essa ação, né, desses espíritos? Dar apoio, ajudar nos outros planetas que não estão tão evoluídos quanto eles, por exemplo, como a Terra. Nós recebemos muitas orientações de espíritos nessa condição de evolução, né? Então, é entre a ação e o repouso, né? Como seria esse repouso, né? Pelo que a gente lembra aí das histórias contadas nos livros do André Luiz, a gente pensa que o espírito, tem gente que tem uma ideia assim, morreu, descansou, né? Vai descansar. Não, o espírito trabalha muito, né? Tá sempre em ação. O plano espiritual, ele não para, tá sempre trabalhando. Nós temos essa densidade do nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele é muito denso, então nós estamos presos na matéria, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa alimentação, então tudo isso vai colaborar para que a gente fique mais preso ainda na matéria. Mas o que acontece, né? Lá, pela alimentação, pela forma como eles nutrem o espírito deles, é muito mais sutil essa ligação do espírito com a matéria. Então eles são mais soltos, mais livres, mais leves. Eles se transportam de um lugar para outro.
sem ficar como nós ficamos aqui, preso na matéria, tá? Então, como a Marta acabou de nos dizer, então eles têm a oportunidade de se desdobrarem a outras orbes para a ajuda e o trabalho contínuo espiritual. Só que assim, quando nós somos bem mais evoluídos, como os espíritos de Júpiter, eles não têm mais aquela obrigação de trabalhar para o próximo como Jesus nos colocou. Eles trabalham porque é algo prazeroso, né? Prazeroso, faz parte da criação não se torna divina, infortúnio, né? Não se torna assim, não, eu tenho que ajudar, não, eu tenho que ajudar meu próximo, mas quem é meu próximo? Gente, isso já não existe mais. Para nós poder, assim, para que a gente possa ter uma compreensão, fazer assim, um exemplo para se imaginar, porque a gente só pode imaginar, né, como que é ser um espírito evoluído. A gente tem aqui algumas informações desses espíritos, mas é muito, muito pobre a nossa captação ainda disso pela nossa evolução espiritual, né? A Vera está falando aqui dessa facilidade de se locomover de um planeta para o outro. Olha que interessante a questão 33, quando ele fala da densidade do corpo, né? A densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar ao outro sem ficar como aqui preso ao solo, né? Ele fica leve, né? Ele não tem essa mesma necessidade. Então, é interessante a gente entender o que deixa o nosso corpo aqui preso, levando em consideração, né, que toda essa mudança de vibração que tem nesse planeta não dá a permissão deles se sentirem desgosto, tédio, tristeza. Não existe espaço para esse tipo de vibração lá. Exatamente. E aqui eles estão perguntando, na pergunta 37... seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Então eles estão nos respondendo aqui, Marta, que não, que entre eles há comunicação de pensamentos, né? E que também aqui, ó, na sequência, à segunda vista é como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? Sim, o espírito não tem entraves, nada se lhe oculta. Então, gostaria que você comentasse isso, para que a gente pudesse ver a diferença, né? Entre aqui você faz um pensamento com outra pessoa, a pessoa está numa outra sintonia completamente diferente. Nem recebe a... É difícil ainda, a energia, né, desse pensamento, né? E então, a confiança também na visão, né, nessa faculdade que se torna normal, nessa visão espiritual, da qual a gente ainda não confia. Tem pessoas que têm medo de desenvolver a mediunidade, tem pessoas que têm medo de sentir o que sente, tem pessoas que têm medo de ver o que vê, acha que tudo, nossa, pelo amor de Deus, eu não quero nada disso na minha vida. A comunicação dos espíritos, ela é feita de uma forma diferente, né? Nós precisamos articular, movimentar, né, os lábios, sair a nossa comunicação. Os espíritos, eles se comunicam pelo campo mental, né? É através de transmissão de pensamento, né? É uma coisa muito sutil, por isso que às vezes algumas pessoas, quando começam a sua iniciação no espiritismo, nas escolinhas mediúnicas, têm tanta dificuldade de sentir essa sutileza, essa percepção. Então, eles lá, mesmo na parte material deles, não tem essa articulação, né? É toda através da vibração, toda do mental. Pensamento mental. E a nossa grande mudança nessa transição planetária que a gente está percebendo agora, em relação às comunicações que os espíritos se comunicam conosco, é em relação a equilibrar a mente, trazer uma mente mais equilibrada, uma coisa mais, uma fé mais confiante, né, nesse pensamento positivo. Eu gostaria de fazer uma colocação também, às vezes, né, aquelas pessoas que estão envolvidas com a espiritualidade, aquelas pessoas que recebem mensagens, aquelas pessoas que têm contato com seus mentores espirituais,
que tem essa parte da incorporação. Então, a gente tem assim uma pálida noção do que seja isso. Porque quando a gente recebe uma mensagem espiritual, eu vou colocar por mim, o Espírito não vai falar com você, é de pensamento para pensamento. Você recebe isso, você eleva, né? Você eleva todo o seu campo, e aí você recebe. E mesmo que você tenha uma vidência, o Espírito não vai estar falando com você, é de pensamento para pensamento. Você fala, nossa, mas eu recebi assim o pensamento dentro da minha mente. É exatamente isso, minha gente. É de pensamento para pensamento. Então nós vamos tateando e vamos aprendendo com esses espíritos mais elevados. Só que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nos prepararmos com a parte de alimentação, com a parte de prece, naquele dia que a gente vem trabalhar, para que você possa ter e elevar esta sintonia. Porque eles não são obrigados a baixar a sintonia deles para se comunicar conosco. É ao contrário, né? Nós precisamos elevar a nossa sintonia para que haja essa comunicação com esses espíritos, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem como isso acontece. Então é toda uma preparação que você tem. Por isso que existe a escola mediúnica, para que você possa estar aprendendo como é que funciona essa comunicação com os espíritos, que pode ser de várias formas. Através da psicografia, através da música, como Mozart, né? Ele recebia essas mensagens através da música aqui. Só que ele tinha um grau de consciência elevado, né? Tanto é que depois ele já nem reencarnou mais aqui na Terra. Ele reencarnou em Júpiter. Os mentores espirituais, eles sempre nos alertam, cuidado com o nosso pensamento. Você é o que você pensa. Observa se aquele pensamento é teu, né? Porque às vezes a nossa mente, ela mente para nós, né? A mente mente o tempo todo. Ela mente o tempo todo. Então, assim, a gente precisa estar nesse estado de vigilância, que é o orar e vigiar, né? Olha lá, vigia teu pensamento. Veja o que o teu sentimento está te mostrando, né? Às vezes a gente se engana com alguma percepção, e aí a nossa mente fica enganando a gente começa a achar alguma coisa de uma outra pessoa, daqui a pouco você viajou, né? Saiu de toda uma frequência boa. E lá em Júpiter, como eles têm faz parte de um mundo feliz, não tem essa frequência negativa. Ah, será que vai dar certo? Né? Não tem esses deslizes, esse baixo astral. E essa ligação forte com a matéria, com posses, né? Com essa coisa de posses que a gente vai estar comentando alguma coisa. E eles fazem uma pergunta bem interessante aqui, né? Está dizendo, se ao espírito nada se oculta, né? Então eles têm conhecimento do futuro. Então aqui a resposta ela é muito interessante, porque diz assim, ó, o conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, até certo ponto, para a realização das missões que devemos executar. Mas daí a dizer que conhecemos o futuro sem restrição, seria colocar-nos na mesma posição de Deus. Então, percebam que por mais que eles sejam espíritos puros, mas que ainda estão ligados sutilmente à matéria, mas ainda estão ligados à matéria. Então, eles não têm a perfeição absoluta e eles não estão em contato com essa consciência absoluta que é Deus. Então, eles não têm, eles se colocariam na mesma posição. E não é esse o objetivo. Você percebe a humildade? Da evolução. Você percebe essa humildade? Exatamente, não é esse o objetivo do ser humano. Para que você quer saber o seu dia de amanhã? Para que você quer saber o seu futuro? O seu futuro vai depender do seu hoje. O que você está fazendo hoje? Tá legal o seu pensamento, seus sentimentos, suas relações, seu mundo? Você assim, não tem mágoa, não tem ressentimento, tá de alma lavada, ou tá tudo aí embaixo do tapete? A hora que cutuca você explode. Vem tudo à tona. Vale lembrar que a gente perde muita oportunidade
colocando um pensamento lá no futuro, gerando uma ansiedade, gerando uma frustração desnecessária, sendo que Deus deu para nós o presente, por isso que chama presente. Exatamente, né? E principalmente essa experiência. As ligações com as coisas materiais, né? Aí é o pior ainda. Aqui, nós gostaríamos de estar dando uma resumida em algumas perguntas, né? Vamos colocar aqui uma dica. Qual que é a questão que fala para mim? Da outra página, essa aqui, Vamos nessa aqui. Poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram uma grande missão na Terra? São Luís. Poderia indicar outros, né? Que nos importa? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. São por vezes maiores e são mais dolorosas. Então, olha que interessante que eles não se prendem a isso, né? Assim, olha, vamos viver o agora, vamos mostrar, né? Que importância tem isso, saber quem está aqui, quem está lá. Ali na quem é lindo, maravilhoso, quem cumpriu a sua missão. Né? Vamos focar, né? São focados, né? Vamos focar na humildade, né? Que é bom de vez em quando. Vamos focar. Vamos falar dos animais aí, que tem um monte de perguntas. Vamos fazer umas perguntas dos animais e tem ainda da educação, porque o nosso horário já, né? Já acaba. Então, o corpo dos animais é mais material que o dos homens? Sim. O homem é o rei, o Deus terrestre. Entre os animais, há os que são carnívoros? Os animais não se estraçalham entre si. Vivem todos submetidos ao homem, amando-se mutuamente. Então, eu estou começando a achar que os animais de lá é mais evoluído que nós? Pois é, né? Tanta gente se mutilando aí, né? Se destroçando, se matando, né? Significa que nós ainda temos muito do reino animal dentro de nós, né? Nós temos ainda reações muito instintivas, né? Que vêm dessa fase de evolução do animal. Mas é muito importante nós observarmos, né? Que independente do planeta, independente da evolução do planeta, nós estamos imersos em leis universais, né? Todos nós fomos criados por Deus e fomos colocados numa escala evolutiva, respondendo, né, a fases da nossa evolução, passando por diversos ciclos, aos quais nós começamos pelo reino mineral. Né? Depois passamos pelo reino vegetal, depois passamos para o reino animal. Em cada um desses reinos nós vamos adquirindo uma consciência maior. Seria na percepção, seria na troca de energia. Você sobe de escala a partir do momento que você troca, né? Que você passa a perceber essa cura que existe entre cada um, assim como no cristal, que já transmite energia e puxa aquela energia negativa. Nós sabemos que a própria memória do computador é o silício, que é a base do quartzo. No reino vegetal nós temos as plantas, até chegar naquela parte das plantas que curam, né? No reino animal, nós vamos adquirir o instinto, que é a preservação da vida, né? E depois, no reino hominal, nós vamos desenvolvendo isso através da nossa consciência, onde nós vamos absorvendo a cada encarnação aprendizados que vão fazer muito sentido para o nosso espírito, porque às vezes na matéria não faz sentido. Se nós observarmos a vida de Jesus, né, ele foi crucificado. Então, se você olhar materialmente e falar, nós exterminamos o mal, não era essa a missão dele, né? Como nós já comentamos até o último evangelho da quarta, meu reino não é deste mundo, né? Então ele veio nos trazer e nos mostrar
que a vida continua, né? Que ele não estava aqui para vencer a matéria, né? Que ele estava aqui para uma outra missão. A missão dele era dar o exemplo, né? Era dar o exemplo, através do exemplo, da humildade, da não violência, do amor incondicional, né? De você não cobrar do seu irmão olho por olho, dente por dente, todo esse tipo de coisa. Então, minha gente, olha, o ser humano, na fase hominal, ele tem muito para evoluir, principalmente a sua parte moral, principalmente a sua parte egóica, até nós limparmos, né, do nosso espírito esse estigma de orgulho, de prepotência, de eu sou lindo, maravilhoso, eu sou melhor que o outro, eu sou mais evoluído. Gente, não tem nada disso. Nós estamos vendo aqui que lá eles vivem uma união muito grande, onde também não existe essa coisa da matéria, do dinheiro, né? Do quem tem mais, quem tem menos. É totalmente diferente. É interessante que, assim, alguns alunos, quando começam a estudar na escolinha mediúnica, eles fazem as perguntas dessa forma, assim: quando deixa o reino mineral para o vegetal para o animal para o hominal, né? Então, assim, no nosso tempo não dá para fazer um comparativo, né? Por quê? Porque depende de todo um período de evolução. Então, às vezes a gente fala assim, tem alguns alunos que perguntam assim, quando que o animal vai sair da escala de animal e se tornar um homem, né? Então tem todo um progresso, e né? Um processo que não dá pra gente mensurar, olha, são 1.000, 2.000, 3.000, não dá. A gente não tem assim como mensurar isso, por quê? Porque leva-se muito tempo de um período a outro. Exatamente. Então, nós não terminamos. Já deu? Não acredito! Não acredito que a Vera fala demais. Meu Vera, Deus do céu, nós estamos abrindo a boca hoje. Falta o estado moral dos habitantes, falta a educação, Vera. O Rubens está online? Rubens, você está aí? Rubens, não vai conseguir no próximo sábado, vai ser no outro ainda, Tem tá? muita informação, gente. Tem muita informação. Tem muita informação ainda pra gente passar. Tá interessante pra vocês? Vocês estão gostando dessa palestra? Já que não dá pra gente falar nessa transmissão de pensamento, vamos no teclado mesmo nos comunicar aqui se é interessante, né? Falar sobre esse estado moral, sobre educação e ainda essa parte animal que nós gostaríamos também de terminar, porque existe aqui alguns itens que são de extrema importância. Essa submissão em relação dos animais aos homens de Júpiter. Por quê? Todo o trabalho braçal, manual, de construção, tudo fica por conta desses animais, porque o o desenvolvimento é praticamente intelectual. Então, muito interessante. Então, muito interessante, vai continuar semana que vem, a gente terminar de falar como é que a gente vai estar falando dessa evolução desses animais lá em Júpiter, tá? É muito interessante mesmo, é maravilhoso para que nós possamos entender e tirarmos como exemplo o que podemos, porque assim como nós evoluímos, os animais também estão mais evoluídos. Você pega um cachorrinho hoje, meu Deus do céu, só falta falar, né? Só falta falar. De repente, até o latido a gente está começando a entender já, né? Se é um latido, 2 latidos, o que significa aí o latido. É tão interessante que o animal, ele fala pelo olhar, né? E às vezes a gente, na nossa baixa sensibilidade, não percebe o olhar do animal, né? Olha que o animal aprende até com o espírito que se comunica pelo intelectual. Mas eu tive um cachorro que era meu terapeuta, eu conversava com ele abaixava assim, ele ficava olhando para mim, ele
me ouvia sem reclamar de nada. Ele é maravilhoso. Então, não é respondendo, né? Não respondia nada, ele concordava com tudo. Ele responde com o rabinho, né? Ele responde só com o rabinho, assim, ó. Ai, gente, é muito gostoso estar aqui com vocês. É uma alegria imensa nos nossos corações podermos partilhar esses conhecimentos e saber que algo muito bom nos aguarda em relação à nossa evolução. Então, para aquelas pessoas que estão desgostosas, desesperançosas da vida, fica não, vem coisa boa por aí, vem coisa muito boa por aí. Eu acho que o mais importante em todo esse nosso estudo, né, essas lives e tudo mais, é algo que traz para a gente melhorar o nosso padrão de pensamento, né? Fortalecer a nossa fé. Apesar de todas as dificuldades e coisas diferentes que estão acontecendo no mundo agora, a gente precisa ter um grande ensinamento e a fé e melhorar o pensamento é a melhor solução. Com certeza. Então vamos lá? Vamos para as nossas vibrações? Então vamos. Instagram, né? O Instagram, nós precisamos começar o Instagram, aqui reiniciar o Instagram. Gostaria de colocar para vocês na próxima quinta-feira, tá, minha gente? A nossa live do Evangelho às 19 horas, tá? Imperdível, vai ser sensacional o nosso Evangelho da próxima quinta-feira também, tá? E no sábado nós vamos estar aqui para a última parte sobre o planeta Júpiter. Eu vou reiniciar aqui, só um minutinho, a gente já volta rapidinho. Estamos de volta, vamos lá. Vamos envolver a nossa irmã Marta aqui para as vibrações dessa manhã. Eu esqueci de falar para vocês também, gente. Próximo sábado nós vamos ter aquela feijoada solidária. 1º de agosto. 1º de agosto. 1º de agosto, Você pode estar... 2 semanas. Falta 2 semanas. Só que você tem que adquirir antecipadamente, porque é um número limitado, né? Então, você pode estar adquirindo aí, vê pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pode estar perguntando aí que a gente vai estar respondendo para você, tá? Obrigada. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, que essa energia maravilhosa possa expandir o nosso pensamento, o nosso amor maior. Lembrando que vibrar é colocar todo o nosso amor no nosso sentimento, na nossa prece. E vamos entrar nesta sintonia, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e convidar todas as fraternidades responsáveis pela coleta de vibração. Vamos vibrar pela paz no mundo, por todos os países que estão em guerra e desajustes. Vibrar pelo Brasil, por todos os seus dirigentes. Que suas mentes sejam iluminadas para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos os brasileiros. Vamos vibrar pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra. Vibrar por todas as religiões em torno do Cristo
em especial pelo Espiritismo e a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vamos vibrar por esta casa de oração, por todos os trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam. Vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Vibrar por todos os hospitais, casas de saúde, leprosário, nossos irmãos com AIDS e fogo selvagem. Vibrar por todas as pessoas que estão com Covid. Vibrar por todos os enfermeiros, médicos e todos os profissionais relacionados com essa tarefa, que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Vibrar por todos os idosos, asilos, orfanatos, creches e crianças abandonadas. Vibrar por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, as mães aflitas, os filhos problemas. Vibrar por toda a juventude dependente de drogas. Em especial, vibrar pelo nosso lar, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e supostos inimigos. Vibrar pelo nosso local de trabalho, todas as pessoas que lá se encontram. Vibrar pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Vamos vibrar também pela Rosana Santos, que está na UTI, lá no Hospital Vila Lobos, pelo Pedro Salomão, mandando a ele energias de cura. Vibrar por todos os nomes que foram colocados aqui nas redes sociais, no WhatsApp. Vibrar pela nossa caixinha de vibração, todos os nomes e endereços neles colocados, aqueles que nós não escrevemos, mas que estão ligados ao nosso pensamento, que Deus possa atender a todos eles. Vamos vibrar pela cúpula de proteção da nossa casa e vamos deixar uma vibração de amor que seja levada pelo plano espiritual, onde maior for a necessidade, graças a Deus. Nós vamos pedindo pela fluidificação de todas as águas, que nessas águas possam ser derramados remédios necessários para o nosso corpo, para o nosso espírito. Este é um momento abençoado em nossas vidas, onde nós podemos receber essas energias santificantes desse reservatório imenso que o Pai generosamente doa a todos os seus filhos, a todo o universo. Vamos nos sentindo envolvidos nesta energia que clareia os nossos pensamentos, que dá leveza aos nossos corações, que ameniza as nossas dores físicas, as nossas dores morais. Esse é o momento onde nós podemos nos ligar mais profundamente a nós mesmos, sentir o que verdadeiramente estamos sentindo. Sem esconder, sem fazer de conta. Este é o momento onde nós podemos nos reconectarmos ao Pai, que sabe de todas as nossas dificuldades, dores, sofrimentos. Este é o momento onde nós podemos nos assumirmos como espíritos eternos, como viajantes deste imenso universo, para absorvermos, adquirirmos a evolução e a luz necessária aos nossos espíritos.
Pai amado, nesta manhã, que nós possamos retirar essas vendas da ilusão da matéria, que nós, espíritos, seres humanos reencarnados aqui no planeta Terra, ainda temos. Vamos nos ligar às coisas espirituais. Vamos mentalizar nesses instantes a imensidão deste universo que nos aguarda com amor, com acolhimento, sem julgamentos. Vamos receber estas energias e, apesar desses sentimentos ainda que temos, vamos nos sentir merecedores. Vamos receber de braços abertos a cura, o amor, a alegria, a felicidade para as nossas vidas. Vamos nos permitir erguer os nossos braços como antenas poderosas, captando essas energias santificantes de todo o universo, onde nós vamos energizando, curando e alinhando os nossos centros de força e harmonizando todo o nosso campo energético. Desde o nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso gástrico, o nosso esplênico e o nosso genésico. É o suficiente? Nós podemos abaixar os nossos braços nesses instantes. E vamos agora, juntos, encerrar a palestra desta manhã através da prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que faz todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até quinta-feira, na próxima live, às 19 horas, e no próximo sábado, às 10 horas da manhã, com a transição planetária, terceira parte sobre o planeta Júpiter. Até lá, minha gente. Tchau, tchau. Beijo no coração de todos.
Faz aqui, ó. Coloca título. Não consigo fazer.